Pode ser incompetência, pode ser erro de arbitragem. Agora, você não pode achar, e algumas pessoas acho que banalizam ou querem rasgar a história, que a rivalidade acabou. Então vamos falar primeiro, começando sobre essa rivalidade com o Flamengo, Fábio, porque tem um amigo meu que é tricolor, eu acho que foi ano passado isso, se eu não me engano. Ele falou, cara, o Flamengo, tricolor, hein? O Flamengo não é mais, o Vasco não é mais rival do Flamengo. Aí eu falei, porra, como assim, o Danilo? Danilo, o nome dele. Claro que é, eu fico trocando ideia sobre futebol com ele direto. E ele sabe muito também, apesar de não ser jornalista e tal, acompanha uma enciclopédia. Como é que não é rival do Flamengo? Pô, olha as torcidas, pô, como é que a história do Vasco, a história do Flamengo, como é que não é rival? Ele falou, cara, você sabe qual é a definição de rival? Rival é quando você compete pelos mesmos objetivos, quando tem uma disputa. E se você realmente pega os últimos 30 jogos, né, agora 32, não tem mais disputa, né? São 32 jogos com 2 vitórias do Vasco. Né? Se pegar 20 jogos, fica maior ainda a diferença. Então, assim, é rival ainda ou não é rival? E essa questão da torcida que sempre vai, sempre comparece, a torcida do Vasco dividiu o Maracanã com o Flamengo. Né? Mais que o Fluminense, mais que o Botafogo, a torcida do Vasco era a que mais dividia. Era o clássico assim, mais clássico dos milhões mesmo, mais intenso ali, né, de disputa entre torcidas. Só que agora, cara, nem a torcida do Vasco tá indo mais, né? Você vê que nesses jogos aí, nesses últimos, tanto da Taça Guanabara quanto das semifinais, a torcida do Vasco praticamente ali foi metade, 1/3 da Sul, né? Foi 80-20 o Maracanã, né? 80% do Flamengo. Então, é rival ou não é rival, Fábio, ainda, o Vasco do Flamengo? É claro que é rival. A rivalidade não se apaga, porque nos últimos 5 anos, 6 anos, o Flamengo tem vencido muito mais o Vasco do que o Vasco vencido o Flamengo. Se não, na década de 80, quando o Vasco enfileirou 6 vitórias seguidas do Flamengo, acabou a rivalidade? Não. Rivalidade é quando você olha um confronto de 351 jogos, 141 vitórias do Flamengo, 105 empates e 105 vitórias do Vasco. Eles têm história para contar. São 30 e poucas de diferença. Eu tinha visto isso ontem. 36, isso, né? São 36 vitórias. E que muito se deve a esse momento. Porque esse momento é o que está distanciando os clubes. Porque até então, a rivalidade sempre muito presente deixava os dois times muito próximos. Em diversas oportunidades, o Flamengo com um time inferior vencia o Vasco, ou o contrário, o Vasco com um time inferior vencia o Flamengo, faziam finais, né? Há muitos anos que não há uma final, desde 88 não há uma final envolvendo no Campeonato Carioca Vasco-Flamengo. Eles fizeram a Copa do Brasil em 2006, mas uma final de campeonato estadual, depois de 88, vencida pelo Vasco, né? Só um detalhe. Vencida pelo Vasco, tivemos, sim, porque tivemos o tricampeonato, tivemos 2004, tivemos 2006. O que eu quero dizer, desde 88... 2019. 2019, sim. Chega a final, 2014, e não ganha. 2014. Por uma série de fatores. Uma série de fatores. Pode ser incompetência, pode ser erro de arbitragem, superioridade do Flamengo, e isso é um fato, né? Agora, você não pode achar, e algumas pessoas acho que banalizam ou querem rasgar a história, que a rivalidade acabou. Você pode dizer, e acho que tem todo sentido, é que nesse momento não há competição entre as equipes. O Flamengo ganha sem fazer força do Vasco. Isso é um fato. Agora, dizer que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival, não acho. Aí é querer criar rivalidades interestaduais. O rival do Flamengo é o Palmeiras. Não. Rival do Flamengo chama-se Vasco, Botafogo e Fluminense. São os do seu estado. Com quem eles duelam no Maracanã? No momento, o Vasco está mal, o Flamengo muito melhor. O Botafogo, há 4 anos, estava mal. Estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Começou um trabalho de recuperação. E ano passado fez uma grande campanha com títulos. Que no retrasado tinha feito grande campanha, mas não tinha ganho. O Fluminense, 2023, fez um ano maravilhoso. Mas e 2024? Brigou para não cair. Então ele não é mais rival? Não é, acho que não pode escolher um corte. Mas o Fluminense tem mais vitória nos últimos 30 jogos, tem mais vitórias do que o Flamengo, né? Uma mais, inclusive.
Fluminense e Flamengo? Acho que é 13-12 ou 12-11, uma coisa assim. Então, assim, eu acho que a gente não pode jogar na lata do lixo a história dos grandes confrontos, dos grandes times, porque quem não vai lembrar dos grandes momentos? E aí, eu tive o privilégio de conhecer, conviver e ser amigo do Roberto Dinamite. Isso foi dito por ele para mim, quando ele disse, cara, eu fui o que fui, porque tinha o Zico do outro lado. E eu tenho certeza que eu contribuí para o Zico ser o Zico. Ele falou isso mesmo. Tendo o Roberto do outro lado. Porque criavam a rivalidade. E quando você tem um rival grande, forte, bem, você consegue, né? Você também melhora, você também tem mais destaque, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, o que falta ao Vasco hoje é voltar a ser protagonista. Uma história contada, seja ela de ficção, uma história real, ela tem os seus personagens. Uns têm destaque, outros não. O Vasco está na área do figurante. Nem coadjuvante ele está sendo. Está sendo figurante. Ele está ali. Ele aparece. Só aparece. Se você olhar no campeonato, o Vasco faz parte. O Vasco entra para ganhar o campeonato? Não entra. Ele entra para almejar coisas grandes numa competição importante? Não. Se ele pelo menos fizesse isso ou tivesse em condições, ele era um bom coadjuvante. Protagonista não está nessa fase. Mas o Vasco precisa fazer isso acontecer. Agora, por que não faz? Problemas internos, problemas políticos, problemas financeiros, que não nasceram agora. O Vasco ter virado o SAF, porque todos esses problemas foram acumulando, até que chegou um ponto que ninguém conseguiu tirar do buraco. E aí a SAF foi a solução. O Vasco hoje é uma empresa que, bem administrada, tende a dar lucro. Mas por que não dá? Porque o passivo deixado lá atrás, pelas pessoas, algumas inclusive hoje, que utilizam terceiros para levantar bandeiras, levaram o clube a essa situação. Porque o Vasco não aconteceu da noite para o dia a dívida. Então, é isso que as pessoas esquecem no Vasco. O que muito me entristece é olhar pessoas de dentro do Vasco hoje, o David, já pensando em eleição no fim do ano que vem. Isso é inimaginável na minha cabeça.